Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa sequência de live, quebrando o tabu, falando de dinheiro, casal e dinheiro. Hoje com uma pessoa extremamente especial, que é a Michele. Duas, né? Michele e o Felipe. Olá, Rosa, Érica, Margarida, que bom que você tá aqui. Crianças e finanças, tudo bem com vocês? Eu já vou chamar a Michele, Doraci, tudo bem? Já vou chamar a Michele e o Felipe. Só esperar ela chegar. Olá, tudo Estamos bem? aqui. Olá, tudo bem? Oi, que delícia! Obrigada, gente, por vocês terem aceitado participar dessa semana minha aí. É muito importante para mim vocês estarem aqui, tá? Obrigada mesmo, de coração. A gente que Ok? agradece esse convite aí, é um prazer estar com você também. Primeira live que ele faz, gente. Primeira live. Sério? Aqui, eu tô vendo a Milena tá aqui. A Milena é a de manhã, minha convidada de manhã. Tem muita gente bacana aqui. Oi, Rafa. Ai, gente, meu telefone tá virando do nada. Michele, não sou eu. Felipe, não sou eu. Vocês me perdoem, me desculpa. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o dinheiro no relacionamento de vocês. Então, como que vocês... a gente tenta fazer uma história aí, quando que vocês começaram a falar de dinheiro, se na época do namoro vocês já falavam, quanto tempo vocês têm juntos. Eu queria que vocês fossem contando aí a história de vocês e a história financeira de vocês. Pode ser? Pode ser. Fiquem à vontade. Você sabe que é uma coisa interessante? Você falou aí, me lembrei de uma cena muito interessante, que antes da gente casar, eu ainda nem tinha sofrido um acidente. Quando pensou, vamos casar, né? Aí tinha um pastor amigo nosso que foi ajudar a gente e tal. Aí o Felipe falou pra mim assim, nós precisamos ter uma conversa. Uma conversa, eu pensei, né? O que será que tá acontecendo? Aí dentro do carro, ele tava no volante lá, assim, parou o carro e ele falou assim, não, porque nós precisamos conversar sobre regime de bens. Você concorda que nós tenhamos um regime parcial de bens? Eu falei, é só isso. Eu pensei que era algo tão sério. Mas era. Fez um mistério tão grande no negócio, lembra disso? Ele falou isso dentro do carro. Foi tudo assim, ele nem olhava pra mim pra falar, ele ficava olhando pra frente. Não, porque eu preciso saber se você concorda. Ele ficava olhando pra frente, não olhava pra mim, não. Ué, tudo bem. Tranquilo. Eu nunca tive problema com isso, mas foi tão engraçado. No dia que eu olhei, falei, gente, mas ele tem uma dificuldade tão grande pra me falar disso. Mas você sabe, Mi, que eu nunca falei disso. Aliás, eu nem sabia qual era o meu regime de bens, porque na verdade eu estudo psicologia do dinheiro há menos tempo do que eu sou casada. E quem escolheu o nosso regime de bens foi a moça do cartório. Eu nunca imaginei. Olha só. Nem sabia hoje que eu fico imaginando aí como que vai ser, né? Graças a Deus a gente não imagina de separar, mas o divórcio está aí, ele está presente na nossa vida. Eu nem imaginei. Não tinha a menor noção. E hoje eu atendo casais que também não têm a menor noção de quais são os regimes de bem e o que isso indica. O que é. Oi, Ana Paula. O que é ser casado em comunhão de bens? O que é ser casado em comunhão parcial de bens? Ninguém. É impressionante. Sim. Né? E a maioria não pensa sobre isso. Mas pra mim era tão irrelevante falar daquilo. Se ele tivesse falado pra mim assim, separação total de bens, pra mim, tudo bem. Eu não ia me importar com aquilo, porque pra mim a relação não devia estar pautada ali no dinheiro, mas ao mesmo tempo também, hoje, pensando como psicóloga que trabalha com casais, pensar no regime faz com que os casamentos continuem, né? E não é pensando na separação, é na manutenção do casamento. Isso é fato, porque depois, em uma pequena discussão, o negócio aflora uma crise muito grave.
A Margarida está contando que o regime é sempre o parcial. Se quiser diferente, tem que comunicar o cartório. Mas quando você está casando, você não fala. Eu não falei sobre dinheiro. Vocês conversavam sobre dinheiro na época do namoro de vocês? Como que foi? Conta pra gente. Não. Essa foi a única conversa, na verdade. Que não foi uma conversa, foi um comunicado que ele olhava pra frente, não olhava pra mim, eu só concordei. Entendi. E deu certo. Tá dando certo. Deu certo, tá dando certo. Eu e o meu marido compramos 2 apartamentos um mês antes de casar. A ideia era que fosse do casal. E aí colocou um no meu nome e um no nome dele. O dele vale 2 vezes mais que o meu. E só hoje... E os dois pagaram, né? Só hoje que eu tenho dimensão do que era isso. Então, foi antes do casamento. O dele custou 2 vezes mais do que o meu. Olha a encrenca. Aí vem a questão do regime, né? Aí a importância do regime. Isso, aí vem a questão do regime. A importância e se não for conversado, né? Vai ter um problema. A gente nunca conversou sobre dinheiro. Até porque eu sou uma pessoa, assim, muito sonhadora, né? Você me conhece. Eu sou cheia de ideias, eu tenho mil ideias na cabeça. Eu quero construir. E assim, aí vem um pouquinho ali da nossa história de família, né? Eu venho de um pai que ele é aquele pai que me soltou no supermercado e perguntou quanto custava as coisas se eu sabia fazer uma compra sozinha. Se eu tinha 15 anos. Então, assim, você para e olha e fala, o que eu tô fazendo no supermercado com 15 anos, fazendo uma compra, sendo que eu só queria ver o corredor dos doces. Né? Era mais ou menos assim, né? Fala um pouquinho da sua família, você veio de onde, né? Não, a minha família já é um pouco diferente, assim, né? Meus pais já gostam, né, de consumo mesmo. Minha mãe, a Michelle brinca que minha mãe gosta muito de supermercado, gosta de fazer compras, né? E minha mãe mora perto de um supermercado, acho que ela vai todo dia no supermercado. É esquina no supermercado. E eu falo, por que não vai? Faz a compra do mês, compra o que precisa e pronto, né? Mas você aprendeu isso quando? Eu aprendi isso depois que a gente casou. Essa parte mesmo. E a Michelle não gosta de supermercado. Odeio. Mas também, né? E eu gosto. Né? Gosto mesmo de ir pro supermercado. Meu pai também. Então, assim, é uma coisa que... Não, era muito engraçado. Primeiro que eu tenho essa situação do supermercado com meu pai, né? Que eu já tinha ali meus receios. Meu pai lá falava assim, vai ver quanto custa cada coisa. E meu pai tinha isso. Supermercado uma vez no mês. Você não precisa ir no supermercado toda semana. Por que você vai toda semana? Por que você não faz lista de compra? E a minha sogra, você quer agradar ela não precisa ir no shopping. Ela pode ir no supermercado, que ela fica muito feliz. Agora na quarentena até eu brinquei com ela, o Bobo disse que ela não tá sofrendo, porque o shopping dela continua aberto. O shopping dela continua funcionando. Eu falei pro Felipe que eu ia contar isso para mostrar assim, a diferença que a gente tem da vida, sabe? Assim, de ver a vida, né? E aí eu acho como que 2 casais, e é isso mesmo, eu aprendo com a minha família de origem, tem um jeito de usar o dinheiro. O Felipe aprende com a família de origem dele, tem um outro jeito de lidar com o dinheiro. E aí, quando junta esses 2 casais, como que foi isso, gente? 2 casais, vamos brincar com a metáfora do supermercado? Você no supermercado uma vez por mês, ele no supermercado todos os dias. Quando juntou essas 2 diferenças, como que foi isso? De verdade verdadeira. Eu lembrei de uma situação aqui. E que o começo, assim, fica todo casal no começo de relacionamento acaba fazendo de tudo para agradar ao outro, né? Não se revelam no começo, né? E a gente, eu lembro que no começo, acho que um primeiro ano de casamento, até no segundo ano, quase todo dia eu passava numa panificadora aqui perto de casa e comprava o lanche. Saía do trabalho, eu trabalhava no estado ainda nessa época, e comprava, e é uma panificadora assim, com os preços mais elevados, né? É uma delícia as coisas lá, eu acabava querendo agradar a Michelle, comprava alguma coisa e a gente lanchava, né? E era um hábito que hoje eu não tenho mais, né? Era uma coisa que não era necessária,
A gente foi vendo que podia cortar isso, né? Totalmente desnecessário. E hoje, com padaria, com panificadora, a gente vai uma vez na semana e olha lá. Não, isso aí é interessante de pensar, que é o seguinte, por exemplo, eu sou filha de um pai que acha que cartão de crédito é o fim do mundo. É o fim do mundo. Meu pai nunca teve cartão de crédito na vida. Não teve. E eu passei por muito tempo não tendo cartão de crédito, porque cartão de crédito ia ser o fim da minha vida financeira. Eu não acreditava naquilo de forma nenhuma. E eu não tinha cartão de crédito. Até que essa semana meu pai precisa comprar um aparelho, ele pediu para eu comprar no meu cartão e perguntou como funcionam os juros, porque o que ele precisa comprar não vende de outra forma, porque só vende na internet. Ele tá sofrendo com o cartão de crédito dele, agora eu tô tendo que ajudar ele com isso. E aí, ele tinha um cartão de crédito e tudo, e aí, só que a tal da padaria, que era uma necessidade para ele, que era a forma que ele tinha de demonstrar amor, para mim, era olhar para a conta do cartão de crédito no final do mês e falar, meu Deus, era R$6, era 7, era 10. Nossa, aquilo eu queria morrer, porque quando eu somava o cartão, eu olhava e pensava, o dinheiro ficou todo naquela padaria. O que era uma demonstração de amor, na prática, para mim, era um sofrimento. Entendeu? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, vamos cancelar o cartão de crédito. Acabei com Mas isso. se eu tenho a crença que o cartão de crédito é bom, como que cancela o cartão de crédito? Como que foi essa comunicação? Porque, vamos lá, Felipe acredita que o cartão de crédito é bom. Michele, meu Deus do céu, a gente não compra um cartão de crédito. E aí, como que faz essa troca? Como que... Oi, irmã! Acho que é a primeira vez que minha irmã entra numa live minha na vida. Minha família, bem. Vamos lá. Meu marido tá lá, mas minha irmã, primeira vez. Vamos lá. Como que faz essa mistura, essa comunicação, essa troca de informação para chegar num consenso? Como? No começo, né, a gente achou complicado mesmo, foi difícil, né, realmente cortar muitos gastos mesmo. Agora a gente cortando, foi brusco, assim, a gente tinha um cartão limite alto, cortamos e cancelamos aquele cartão. Passamos a ter um cartão, acho que de R$600, só para coisa urgente mesmo, né? E assim, aí era só à vista. Era só à vista. Se não tinha dinheiro, não comprava. Não fazia. Não fazia. Porque meu pai era assim. E aí imagina, né? Eu falando disso e morrendo de medo. Meu Deus, eu tenho que pagar um cartão de crédito. Eu pensava no cartão. Por quê? Porque ele tinha um cartão de crédito que o limite era 3 vezes o salário dele. Aquilo me dava desespero. E tem um detalhe que assim, né? Quem me conhece, você sabe disso, né, Lu? Eu sofri um acidente 20 dias antes do casamento. Então, o que acontece? Eu casei, eu tinha fraturado a tíbia, eu tinha feito uma cirurgia grave, então não andava, eu não fazia nada. Era tudo na mão dele. E eu, imobilizada, parada, olhando. Meu Deus, o cartão de crédito. Aí vinha o cartão de crédito, voltava o cartão de crédito. E eu só olhando e não podia falar nada. Falei, mas eu não posso falar, porque como é que eu vou falar? O que eu tô contribuindo agora, nesse momento, para poder resolver as coisas? E não era nem contribuição financeira, mas assim, de agilizar as coisas. E eu fiquei pensando naquilo. Falei, meu Deus, eu calei. Eu sofri 1 ano com isso. 1 ano sem falar do tal do cartão de crédito. Deixei. E aí todo mês vinha o cartão de crédito e eu sofrendo com ele, calada. Por quê? Porque eu não podia falar. Porque eu achava que eu não devia falar. Pela condição que a gente casou, né? Eu posso brincar aqui que você entrou como devedora. Já que você estava devendo, porque tinha o cuidado, tinha atenção, eu preciso do outro. Então eu entrei no meu casamento devendo, tá, Mi? Mas foi dinheiro. Aí você entra devedora de atitude, de ação, de fazer. É bacana. E aí é difícil mesmo negociar. E eu não conseguia falar disso. Justamente até porque
quando pensa no início do casamento, a minha mãe já vai fazer um tratamento de câncer de mama. No dia do acidente, coincidiu justamente no dia de uma químio. Num estado grave dela, foi nas piores fases do tratamento. Meu pai estava num treinamento do trabalho dele em Minas. E meu irmão fazia medicina em Anápolis. Eu não tinha ninguém para me socorrer ali naquela hora. Quem me socorreu foi ele. Que na época era funcionário público, então a gente casou, eu já era esposa dele, dependente, ele tinha direito a uma licença para cuidar de mim. E foi essa, olha a relação que eu construí nisso e aquele sofrimento do cartão e de tudo, eu não podia falar nada. Por quê? Porque eu tinha uma dívida emocional, né? E aí essa dívida estava ali compensada no cartão de crédito e ficou. Não, tudo bem, eu fui levando a situação até que o sofrimento se tornou grande demais. Mas é tão interessante porque essa dívida emocional que eu construí só piorou. Se eu não tivesse resolvido isso, o casamento não teria dado certo e, inclusive, a clínica não teria dado certo, né? Assim, acho que hoje a gente não teria o que a gente tem. E é fato, né? Se não fosse, eu assumo essa questão, porque eu sei que essa minha dívida foi o que fez todo o nosso processo, às vezes, atrasar um pouco, né? Até o vínculo do casamento, a relação e tudo mais, né? Olha, o intuito dessas lives era também para treinar o olhar dos psicólogos, sabe? Para o atendimento de casal. Eu falo isso muito nos stories, gente. Aproveite, treine o olhar, presta atenção. Então, como você é psicóloga, eu vou falar isso para os outros psicólogos. Gente, presta atenção nos olhares deles, nos acordos, nas doenças que vão aparecendo, na importância do pai, tá? Porque aqui tem muito psicólogo, então assim, vamos só contar, porque eu tô aqui maravilhada, né? Porque eu atendo casal, psicóloga de casal, então dá para ver muita coisa aqui. E hoje nós falamos de dívidas emocionais e as pessoas desconsideram isso, a força que tem nisso. Então você está falando de algo muito pertinente, de algo muito necessário e de algo muito corajoso. Contar que se sentia em dívida, né? Então, nossa, muito, muito, muito obrigada. Assim, é uma verdadeira aula o que vocês estão fazendo aqui hoje. Mas conta pra gente, como que você resolveu a questão da dívida emocional? Mas isso aí é tão interessante, porque assim, você falando do olhar do psicólogo, isso me treinou como psicólogo. E a minha história, às vezes, me faz me tornar uma psicóloga, uma terapeuta de casais melhor por causa disso. Por quê? Depois de uns anos, e olha, muito tempo depois, a gente casou em 2012, isso só veio pra mim em 2016 com uma psicóloga que virou pra mim e falou assim... nós precisamos fazer o seu genograma do dinheiro. Eu não sabia nem o que era isso. Eu já era terapeuta sistêmica, já tinha todas as especializações e amo genograma, adoro, faço no consultório o tempo todo. Mas eu não tinha lidado com o genograma do dinheiro ainda. E no genograma do dinheiro, que a gente foi trabalhar as minhas relações, fui ver essa relação com meu pai, com a minha mãe, fui olhar a relação deles. Ela parou, olhou pra mim e falou assim: mas a sua dívida emocional não é com seu pai nem com a sua mãe. Você está tentando pagar com dinheiro o que ele fez para você emocionalmente. Poxa vida. Sabe aquele dia que você sai do consultório, que você perde o caminho de casa, que você erra a rua? Foi desse dia. Sabe? Sério. E eu fui caminhando, assim, que eu fui pensando naquilo. Quando eu vi, eu já tinha passado da minha casa, já fazia tempo. Eu fui caminhando, assim, fui subindo a rua. Quando eu vi, eu olhei para trás, minha casa ficou em 3 esquinas. Eu lembro direitinho. Tinha 3 esquinas. Tinha passado. E eu olhei aquilo e falei, gente, faz muito sentido. É isso que está acontecendo comigo. Olha o quanto eu queria culpar a desorganização financeira do outro. Eu queria jogar para o outro a culpa, enquanto, na verdade, eu também tinha uma culpa nisso. E eu também fazia com que aquela relação se tornasse viciosa e doente. Eu fazia isso. E é muito fácil a gente jogar essa responsabilidade só pro outro, né? Eu brinco com o supermercado até por isso, porque começou no supermercado, mas vai de outras coisas também.
Ah, mas por que fazer isso? Por que fazer aquilo? E a responsabilidade tem que ser dividida, né? E aí entra em outro detalhe, que isso interferiu na empresa. Essa minha dívida emocional interferiu diretamente na clínica. Mas as pessoas aqui não sabem como que você adquiriu sua clínica. Você não contou. Então, a clínica, na verdade, ela já existia, né? Espaço Absolute completa 12 anos agora. E nós estamos há 7, vai fazer 7, né? Vai fazer 7 anos. O que aconteceu? Tinham 4 donas, a clínica, uma saiu. Primeiro ficaram 3, que depois de um tempo elas decidiram seguir outros caminhos e elas ofereceram pra gente. Vocês querem comprar? Eu, nesse processo né, trabalhava em RH, que assim, a minha vida tem muita emoção, né? Assim, eu sou uma pessoa que a minha vida tem emoção o tempo inteiro. Eu trabalhava em RH, eu estava voltando do almoço para a empresa, um senhor teve um ataque epilético num carro e me atingiu. Na calçada. Sabe aquela hora que você tá no lugar errado, na hora errada? Foi isso. E aí, então, depois disso, a gente redirecionou e o Felipe tinha uma coisa que ele sempre falava, você vai pro consultório. Eu atendia à noite, trabalhava durante o dia na empresa, atendia à noite, mas ele falava isso pra mim, você vai pedir demissão. E eu lembro até de uma conversa que o pai dele teve com ele, de falar pra ele, ela não pode pedir demissão agora. E ele falar, não, ela vai sair. Na verdade, o Felipe que decidiu que eu devia sair da empresa, porque eu nem podia fazer acordo nem nada. Eu tinha que pedir demissão, porque eu tinha estabilidade de 1 ano, tinha toda aquela questão da CLT e tudo. E eu pedi demissão, eu não tinha nada em vista. Aí surgiu a clínica. A decisão foi dele, ele que decidiu. E assim, é uma coisa que é muito interessante, porque o Felipe acredita mais no que eu faço do que eu mesma, às vezes. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Ele acredita, assim, ó, no meu trabalho de olho fechado. E não tem ninguém que acredita mais no que eu faço do que ele. Né? E isso é gritante, né? É gritante. É gritante. Né? E o que aconteceu? Por muito tempo eu até impedi a ação dele na Espaço Absolute. E quando eu resolvi essa questão dessa crença, que na verdade, assim, até uma coisa que você falou pra mim hoje no WhatsApp, que ficou claro. Eu falei, gente, olha que legal. Eu não tinha pensado dessa forma. Foi como se fosse um presente dele pra mim. E foi mesmo. Foi um presente do Felipe pra mim. De mostrar o que eu realmente gostava de fazer e o quanto ele acredita no que eu sou capaz de fazer. Né? Assim, é extremamente interessante. Assim, meus vídeos, por exemplo, o que eu faço, é ele que vê. Eu nem vejo depois, é ele que vê, que fala, não, tá bom, tá dando certo, não deu certo, é assim. Tudo, é ele que acredita. E ao mesmo tempo, se ele não tivesse vindo para Espaço Absolute, não teria dado certo. Por quê? Eu não sou boa administradora. O fato de eu ser a pessoa que briga pelo dinheiro, que guarda, eu sou boa em guardar dinheiro, eu sou boa em economizar. Você pode falar para mim que eu sei economizar. Mas eu sou obrigada a perguntar, você é boa em usar? Depende, agora eu tô aprendendo. Melhorou. Melhorei? Melhorou. Tô parecendo com meu pai. Não era bom em usar, não, Luciano. Não, né não. A gente Não. sabe. Eu aprendi agora. Você sabe que eu tinha aquela coisa de guardar, né? Eu tinha que guardar dinheiro. Não, você é filha do seu pai. Eu sou filha do meu pai, eu tinha que guardar dinheiro. E assim, e eu sou o orgulho do meu pai. Você vê meu pai falar, eu sou orgulho disso assim, ó. Mas aí é onde entra a questão, né? Eu achava que eu estava fazendo certo e não permiti o outro fazer. E é tão interessante isso, que no final do ano, aqui na clínica, no ano passado, a gente teve a festa com fraternização e tal. E aí, eu comecei a ouvir dos profissionais aqui. Não, a clínica melhorou quando o Felipe veio pra cá de vez. Você lembra disso? Uhum. Lembra? Eu não dou conta. Ei, Bruno! Eu não dou conta de não perguntar. E isso atingiu o seu coração? Ou você se sentiu bem em abrir? Foi difícil abrir espaço pro Felipe entrar?
Como que foi? Foi naturalmente ou doeu? A hora que o Bruno entrou. A hora que o Felipe entrou na Absolute, como que ficou o seu coração, Mi? Olha, até eu resolver essa questão que eu te falo que eu tinha, eu acho que eu fui resolvendo isso aos poucos. E o ano passado, que eu aceitei isso melhor. Mas no final do ano, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, que legal. E eu te falo com toda certeza, se continuasse com o modelo que a gente tinha antes, a gente não existia enquanto clínica. Porque ele sabe, ele negocia melhor que eu, ele administra melhor que eu, ele sabe lidar com a parte financeira melhor que eu. Eu não gosto daquela coisa de ficar pensando, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que ver como funciona essa questão da burocracia. E as pessoas, os profissionais aqui amam o jeito que ele faz isso. Amam. Então, confesso que antes de eu fazer meu genograma, eu não aceitava. Depois, quando eu ouvi isso ano passado, eu pensei, nossa, que paz, vou descansar. Acabou. Acabou. E olha que interessante que era, porque assim, os funcionários me adoravam, tinha funcionário que detestava ele. Mas por quê? Porque eu não dava esse espaço. Depois que eu comecei a dar esse espaço, ele foi assumindo isso e as coisas foram fluindo, né? Uhum. Essa semana você falou naturalmente, né? Numa conversa entre a gente, não, vamos botar aí o Felipe para ir lá fazer essa negociação, porque ele é melhor disso. Isso. Então você hoje dá espaço para ele, né? Eu sei qual é meu papel e qual é o dele hoje. Eu sei exatamente qual é. Entendeu? Que eu entendi no que eu sou boa e no que eu não sou. No que eu sei fazer e no que eu não sei. Então, isso foi o maior ganho que eu tive por vencer a dívida emocional. Sem contar a paz, né? Nossa, que eu tenho hoje. E aí, essa dívida emocional, quando ela foi vencida, fez ressonância no casamento, na parte marido e mulher? Qual que é a opinião de vocês dois? Com certeza. Não entendi a pergunta. Vencer a dívida emocional afetou o casamento? Mudou alguma coisa na gente? Ah, sim, com certeza. Foi um degrau acima, né? Uma evolução, eu vejo. Esse ano a gente faz... Pode falar. Está fazendo 8 anos de casamento. Dia 9 de junho a gente completa 8 anos. São 7 anos de clínica e 8 anos de casamento. Um ano depois do casamento que surgiu a clínica e aí eu ainda era funcionário do Estado, né? E só no ano passado que eu tomei a decisão de pegar uma licença, né, por interesse particular. Foi saindo aos poucos, na verdade. No ano passado foi total. Então eu saí, eu dividia parte do meu tempo, né, do dia com a clínica. Eu ficava muito pouco na clínica, na verdade. E então houve uma necessidade de caminhar para essa decisão, né, de sair definitivamente. Então eu pedi uma licença por interesse particular e agora me dedico exclusivamente à clínica. Vamos só evidenciar isso, né? Porque você é psicóloga, nós temos aquela crença que psicologia não dá dinheiro, e o Felipe sai do concurso público para se dedicar a uma clínica de psicologia. Ó, que lindo! Você viu? Não é? Isso é muito bacana, isso é muito lindo e precisa ser evidenciado, né? Porque essa crença de que psicologia não dá dinheiro já está na hora dela cair por terra. E tem tantos psicólogos aqui e é tão bacana ver isso. Eu coloquei lá no grupo que você era psicólogo e ele que é isso, ele larga o serviço público, né? Que é todo mundo tem que ser concursado, passa no concurso. E aí ele toda, né? Eu cresci também com essa crença aí, né? Que tem que ser concursado, tem que trabalhar, passar no concurso, estudar para passar no concurso público. Então, minha família tem muitos primos, tios, né? Minha mãe é concursada. Então, assim, a gente, desde criança, foi educado para isso, para estudar, passar no concurso público. Mas aí, quando
surgiu a oportunidade da clínica, eu vi realmente a oportunidade de mudar de vida, né? Para a gente ter uma vida melhor, não ficar... a gente sabe que o funcionário público ele tem uma estabilidade, mas ele chega... é limitado, né? O crescimento é limitado e traz uma acomodação muito grande, né? Você fica naquela zona de conforto ali e se não se virar, não sai dali nunca, né? Então, por isso que tomei essa decisão. Desde o início, como a Michelle falou, eu acreditava e acredito muito nela, né? E eu fui um incentivador, você precisa sair mesmo, sair dessa empresa. Quando ela trabalhava na empresa, eu lembro que ela tinha um paciente, eu acho, né? Acho que ela tinha um paciente. Eu tinha um paciente. E aí, quando a gente casou, ela veio atender num lugar mais perto, perto de casa, mas continuou com um paciente só. Mas eu percebi que ela amava aquilo, que ela amava o consultório, né? E então, eu falei, vamos trabalhar, vamos comprar essa clínica. E a gente não tinha... Era totalmente fora da realidade, assim, do atual que a gente vivia, comprar uma clínica. Mas a gente acreditou muito, apoiei a decisão dela. Aliás, eu decidi. Ele decidiu, foi. Por muitas vezes eu quis matar ele por causa da decisão. É verdade. Olha pra você ver o tanto que é engraçado isso, né? Ele que nasceu numa família que vivia de concurso público, eu que era a pessoa que tinha um perfil de pensar alto, de outras coisas, que queria fazer ele sair do cartão de crédito, né? E foi ele que olhou e falou, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai funcionar. E foi exatamente assim, foi ele que decidiu, não foi eu. Eu acredito muito nessa positividade, né? Até estava vendo uma entrevista com a Billy Diniz sexta-feira na CNN, ele falou sobre isso, né? Sobre encarar com positividade, até em razão dessa crise que a gente está passando, esse cenário todo aí, falou muito sobre isso. Então, eu acho que tem que ser assim, ser empresário, se a gente olhar as dificuldades, ninguém entra. Se as pessoas olharem as dificuldades, o brasileiro tem um hábito de falar que é sócio do governo, o governo é seu sócio, né? Mas a gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar e no crescimento, o momento mesmo agora para a saúde mental no país é muito promissor, né? A gente vê assim uma demanda crescendo, né? Então eu tenho falado com profissionais da saúde que procuram a clínica para acreditarem mesmo que o momento agora é um momento crescente mesmo, né? Pela demanda, as pessoas estão procurando saúde, né? Procurando crescimento, né? Emocional e a saúde mental, né? Você sabe que teve uma época que eu achei que eu devia fazer psicologia. Eu falei, gente, eu gosto tanto da psicologia que eu devia fazer. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí, na época que eu fiz o genograma, que eu comecei a pensar sobre as dívidas, eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, não é isso. É porque ele acredita tanto no que eu faço e acredita tanto no que a psicologia tem a oferecer, que ele gosta. E aí, essa é a questão, essa é a diferença. E ele acreditava muito mesmo. Sempre acreditou. Quando a gente namorava, nem sabia o que era psicologia direito, né? Nem sabia o que um psicólogo fazia direito. Assim, não tinha... E aí, quando a gente casou, que eu fui vendo o dia a dia da Michelle, o amor que ela tem pelos pacientes, pela profissão dela, eu falei, gente, que profissão linda, né? Que profissão maravilhosa, assim, e ver o trabalho, né? O feedback das pessoas, e a gente percebe assim, o quanto ela gosta. Quem convive com a Michelle sabe disso, você sabe, Luciana, e você mesmo. Hoje mesmo eu estava vendo uma live que você estava fazendo de manhã, e assim, a paixão que você fala, né, da psicologia, e é uma profissão linda mesmo. Eu admiro, é uma das profissões que eu mais admiro hoje. E vamos falar de dinheiro, né? Dinheiro para vocês. Vocês têm um planejamento
individual, ele é conjugal? Vocês não têm planejamento? Como que é a relação com o dinheiro? O dinheiro do casal? Vou fazer uma viagem, como que é? Vamos falar aí do dinheiro. Isso é tão engraçado, né? Porque, assim, inclusive essa questão, né? Do guardar dinheiro sempre foi muito meu. E dele viver o momento, mas também de acreditar que as coisas vão melhorar. Sempre foi dele, que o mundo vai cair, nossa, vai dar tudo errado, é minha. Eu sempre pensava, sempre assim. E aí, né, a gente estava até, assim, foi bem interessante, por exemplo, as melhores viagens que a gente fez foram as últimas, que a gente organizou isso, de pensar, como é que nós vamos dividir a viagem? Quem vai pagar o quê? Quem vai fazer o quê? E funcionou de programar isso junto, de falar, olha, vamos fazer isso, eu faço tal coisa, você faz tal coisa, você paga isso, que eu pago aquilo, né? E aí funciona, né? E foi assim, inclusive, que é tão interessante de você pensar, que até o aproveitar da viagem é melhor. Aquilo te traz uma sensação de prazer no momento que você está vivendo, porque você conseguiu dividir tudo desde o início, de programar, de conversar, de organizar, não é? E a aposentadoria? Vocês têm um planejamento de aposentadoria? Eu ia falar disso, que se eu vou falar, eu sou... Tô rindo porque adivinha, quem vai atrás dessas coisas? A Michelle já tem isso aí, já trabalha com isso, já tem uns 4 anos, 5 anos que ela já trabalha nisso, já paga uma previdência privada. É assim, investimentos, essas coisas, quem vai... Engraçado que, assim, o Felipe tinha muito essa visão do funcionário público mesmo, assim, que vai trabalhar, vai receber o salário no final do mês e que ali a aposentadoria dele está construindo, né? E que é assim, que vai construindo a aposentadoria dele. E eu acho que ao longo do tempo, engraçado, que olha o tanto que é interessante, eu questionava muito o fato dele vir para a clínica, né? E aí quando ele veio, ele começou a pensar nisso. Foi a questão dele começar a interagir com isso que começou a vir para ele e falou, nossa, peraí, eu preciso poupar dinheiro dessa forma, eu preciso guardar daquela forma, vamos ter uma conta. Esses dias a gente estava até conversando sobre isso. Por que ter uma conta conjunta e por que não ter uma conta conjunta? Quais os benefícios disso? Como organizar? Porque acaba que tá tudo misturado, né? E se a gente não ficar ali analisando tudo, porque a gente trabalha no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, da mesma forma, né? Eu até mudei meu consultório dentro da clínica de sala, porque era a sala dele de frente para minha, né? Era porta com porta. Isso deu uma, vamos dizer assim, uma melhorada. E eu não vi o que ele estava fazendo, ele não viu o que eu estava fazendo, e ali a gente ia trabalhando e vai organizando. E é engraçado, porque assim, hoje eu nem preocupo, tá acontecendo? Tá? Ali, a parte dele é dele, ele só me conta o que tá acontecendo, né? Não vejo diferença. O que você aprendeu com o Felipe? Financeiramente, Mi? Que nem tudo tem que ter pressão. Que eu posso me permitir. No final das contas, eu me perdi aqui. Você tem um cartão de crédito hoje, depois de 8 anos de relacionamento? Sim. Que a gente usa. E nós dois. Fica com ela. Fica com ela. Mas, na verdade, o cartão acabou ficando comigo pelo seguinte. Há anos atrás, aquele cartão que era 3 vezes o salário dele, e que eu entrei em desespero, a gente cancelou. Aí logo depois fez um cartão no meu nome. Aí ficou esse cartão. Ficou. Mas assim, hoje a gente usa o cartão e pronto. Não tem, né? A semana passada mesmo, você tem que fazer alguma coisa, né? Ele pega, ele vai, ele organiza as coisas dele e pronto.
Entendeu? Só que agora a gente sabe o limite. Ele tem Entendeu? limite. Cada um sabe o seu limite. Entendeu? Assim, a gente trabalha junto, mas cada um tem o seu salário, né? Vamos pensar assim. Entendeu? Não é... Não colocamos assim, o ganho da clínica nós dois. Não, cada um tem o seu salário. A gente optou por isso. Espera aí. Ele não tem como entrar aqui na minha frente e eu não fazer as perguntas. Você paga para ele editar seus vídeos, Michele? Branquinho. Não, Você trabalha de graça? trabalho de graça. Tá em dívida, não tá? Você não paga nada para ele fazer o trabalho que ele faz, o trabalho que é super elogiado, todo mundo elogia. Você não paga ele, Michele? Não. Entendi. Ele que faz. Não. Esses dias não pago. Esses dias eu tava até conversando com a... Custa caro, viu, Felipe? Hã? Custa caro, viu? Você é caro. Então ela tá me devendo, né? Tá devendo. Acho que eu vou voltar pra dívida emocional. Ela vai me matar a hora que ela desligar essa live aqui. Mas foi tão engraçado, porque assim, decidi fazer um curso para editar vídeos. Sim. Aí eu pensei, vou comprar o curso tal. Ele que fez, não fui eu. Eu não consegui fazer. E aí eu entendi muito bem que eu não sei fazer isso. E ele fez. Pronto. E aí é que é a questão, né? Quando tudo isso... E quando, assim, os meus projetos online derem retorno, né? Começar... Eu tenho que entender que não é meu. Isso é muito claro, que é um trabalho que é também uma sociedade aqui. Assim como é a clínica, essa outra parte também é. Porque eu não E você faço já entendeu isso ou você vai entender isso? Não, já entendi. Isso aí já tá muito claro pra mim que não é meu, é nosso. Porque se eu fosse pagar esse trabalho pra alguém, eu teria que pagar, certo? Eu paguei, Milena pagou. É. Então é dele também. Então quer dizer, o retorno disso não é só meu, Uhum. é nosso. É uma sociedade do mesmo jeito que a clínica. Uhum. E que engraçado que essa parte hoje funciona mais fácil. Porque eu acho que todo aquele sofrimento de entender o que era meu, o que era dele, o que é nosso, a gente passou na clínica. Então isso aí tá indo muito bem, tá muito leve. Tá muito tranquilo. Aqui, a Romilda paga também. Ih, Michele, você vai me matar, porque tá todo mundo aqui falando que paga. Só você que não paga. E eu acho que tá todo mundo com muita inveja, porque aí ele paga e ele faz e a gente tem que pagar. Todo mundo aqui paga. Então faça favor de mostrar um recibo na próxima live. Eu acho que o da Milena também ela também não paga, pelo que eu entendi aqui, mas faz favor, próxima live você mostra o recibo de pagamento, tá? Não é... Postarei no stories do Instagram o recibo de pagamento, gente. Por favor. Por favor. Gente, vamos lá. Só pra... Eu acho que ainda dá tempo aqui. Porque vocês saíram do casal para o casal com filhos. E aqui a gente vem falando muito dessa mudança de ciclo, né? Que uma coisa é o casal, e outra coisa é o casal com filhos e com todas as demandas deles. Isso interferiu na relação financeira de vocês? Vocês conversaram sobre isso? Vocês fizeram um planejamento financeiro antes da gravidez? Só conta pra gente aqui sobre isso um pouquinho. Sabe uma coisa que é muito interessante de pensar sobre essa questão de filhos? É que, assim, é muito legal falar isso, que eu não tenho problema de falar assim, vamos dividir as demandas da Olivia? Não, o Felipe briga comigo para fazer as coisas dela. Então, assim, não, eu quero fazer, mas eu quero participar. Eu brinquei, teve um ano que eu falei, gente, o Felipe vai querer ir na festa das mães, como é que vai fazer? Meu Deus!
Não é? Daniel ligou na escola. Olha só, você não é o Ele único. brigou na escola. Ele ligou. Ele brigou. Um absurdo ele não poder ir. Eu já quis ir também. Acho que foi quando ela tinha 2 anos, se não me engano. Ele queria ir Na que foi proibida. Que a gente foi proibido, que era só as mães. E ele ligou lá, achou. Ele brigou com a Thaisa, brigou com a Cris, falou: não, absurdo ele não ir. Não, Eu queria ir também, ver a apresentação da minha filha. Então isso aí eu não posso reclamar. A Cris tá aqui. A Cris tá aqui. Ah, Cris! Que linda, beijo, Cris. A Cris sabe das nossas histórias. Então, assim, como o Felipe é muito presente na vida da Olivia, ela tá aqui falando que é verdade. O Felipe é muito presente na vida da Olivia, então a gente divide tudo. Inclusive essa questão assim, de quem cuida em quê, quem faz o quê. Então é muito tranquilo isso para nós, sabe? Assim, e eu não posso reclamar em nada. Até porque, como eu disse, minha vida tem muita emoção, né? Eu perdi minha mãe antes da Olivia nascer. Quem me ajudou a cuidar dela desde que ela nasceu foi ele, foi nós dois. Então a gente dividiu todas as demandas de cuidar, de aprender desde que ela nasceu. Então tudo dela sempre foi muito dividido e sempre foi muito tranquilo, assim. Eu não posso dizer que isso não mudou. Mudou, claro que muda, porque filho dá despesa, né? Filho dá despesa. Mas quem paga o quê? Entendeu? Assim, pra gente é muito tranquilo, não tem essa dificuldade, né? E tanto com dinheiro e com cuidado, não é? Eu não vejo problema. A gente leva assim, com muita transparência, né? Tudo que faz. Não tem segredos, assim, de comprar escondido, essas coisas. A gente tem muita transparência com as nossas finanças, né? Individuais. Tem uma coisa que você tem que agradecer. Você nunca achou pacote meu escondido em casa de compra. Eu ia fazer essa pergunta agora, mas nunca. Já achou alguma? Eu já fiz a pergunta indiscreta, só posso uma por live. Não, Você já achou alguma compra me escondida? Nunca. Isso o Daniel fala, isso o Daniel também não vai achar, mas curso escondido, Michele de Deus. O Daniel, ele já fala, pitou o cartão de crédito, ele já sabe, é mais um curso, não é, Luciana? Certeza. Mas roupa, esses trem também não, mas curso... Não, a Michelle é livro. Livro, ela fala... Livro... Quando eu vejo chegar no meu e-mail mensagem do condomínio, chegou o livro. É um livro. Livro. Mas mesmo assim, não é escondido, né? Comprei, tá aqui, comprei mesmo, comprei mais um livro, tá aqui, mas... Aí... Ontem o Daniel falou comigo, eu não imagino um dia que você tem que escolher entre um curso e um aluguel, porque eu acho que a gente vai ficar sem lugar para morar, vai morar debaixo da ponte se você tiver que fazer essa escolha. Porque eu gosto de estudar, assim, é o meu calcanhar de Aquiles. Estudar é tão bom, estudar é tão bom. Eu acho que se eu tenho compulsão em alguma coisa é nos livros e nos cursos. Gente, eu não posso mais, minha pergunta indiscreta já passou, mas vocês podem fazer uma pergunta indiscreta para o casal. Sua irmã tá aqui, né? Ela já falou que seu irmão é um homem raro, meu irmão é um homem raro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou faltando alguma coisa? Pessoal da psicologia, gente, deu para ver tanta coisa de cumplicidade, conjugalidade, individualidade nessa live que dá uma aula. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Lá, irmã quer perguntar alguma coisa para a cunhada? Vixe. 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 Bom, eu acho que eu fiz todas as perguntas que eu gostaria de falar. Eu só quero contar. Ontem eu estava fazendo as contas. A gente se conheceu num curso de psicologia de dinheiro. Foi. Né? Aí as nossas filhas estudam na mesma escola. Nós moramos perto uma da outra. Nós fazemos o mesmo curso, o mesmo grupo de estudo, a mesma tutoria, a mesma imersão e casamos no mesmo mês.
Você casou 15 dias antes de mim. Gente, a gente tinha que se encontrar mesmo, né? Tinha, não tinha? Nossa. Não, é interessante. As coincidências são tantas. Quando eu vi da imersão, eu falei, gente, mas nós estamos na mesma imersão. Na mesma Eu lembro que imersão. montou o grupo, né, do WhatsApp da imersão. Eu falei, peraí, tem um contato aqui da imersão que eu já tenho registrado. Quando eu fui ver, era você. Eu falei, gente, mas era tudo tão linkado ali, né? Tava tudo tão próximo. Imersão Lotus, obrigada, Mi, por ter ficado aqui. A Milena. A galera quer o recibo, viu, do pagamento, viu, Michele? Por favor, compartilhe o recibo do pagamento do Felipe. Eu acho que você já está devendo há tanto tempo que ele vai ficar rico quando você pagar. Tá, viu? Muito bom, obrigada, Ju, obrigada, Mi, obrigada, Rogéria. Gente, muito obrigada mesmo. Isso daqui é muito importante. É importante que os casais aprendam a falar de dinheiro, que não tem problema. Que às vezes a gente no namoro, na fase do namoro, não fala, mas que depois a gente pode falar livremente. Você não coloca, senão ela vai ter que pagar. O universo contribuir nesse encontro, eu também acho. Cris, obrigada, saudades da escola. Gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigada mesmo. Obrigada de coração. Deus pague vocês aí. Porque eu não vou pagar. Ok? Tchau. Obrigada pelo convite, viu? Muito obrigado pelo convite. O ano que vem a gente vai fazer um congresso de dinheiro, casal. E aí vocês já estão convidados. Isso aí, nós vamos. Vamos sim. Conta com a gente. Beijo. Gente, fica com Deus. Um Obrigada. Tchau, irmã. Tchau, Romilda.